Oi, gente, boa noite. Então, tô gravando aqui a aula para vocês, né, de exames periodontais e plano de tratamento. E vamos lá. Bom, os exames odontológicos, eles começam por onde, né? Como é que tudo se inicia? Pela anamnese. Ela é de extrema importância. E aí, seguindo a anamnese, você vai fazer os exames físicos, que são tanto extra-orais quanto intraorais. Esses extra-orais são exames de palpação na face do paciente, região de pescoço também, tá bom? Para dar uma olhada nos linfonodos, ver se tem assimetrias aparentes ou se o paciente tem estalido na ATM quando abre a boca e fecha, algumas alterações. E intraoral, porque assim que o paciente abre a boca, muitos sinais ali já estão bastante visíveis, algumas doenças que já estão bem progredidas, né? Você consegue visivelmente ter uma noção de que há sim alguns problemas para serem resolvidos. E aí você então vai partir para tentar fechar um diagnóstico. E para isso, apesar de eu ter ali a minha noção do que mais ou menos possa vir a ser o quadro do meu paciente, eu preciso de exames complementares para fechar de fato um diagnóstico que seja efetivo e eu poder ter um planejamento adequado para o meu paciente. Então, na anamnese você vai ver o quê? Qual é a queixa principal desse meu paciente? O que foi que trouxe ele até mim, né? Porque, assim, muitas vezes a queixa do paciente nem sempre é o que de fato ele precisa. A gente já conversou isso nas aulazinhas lá do início da ANP. Tem muitos pacientes que vão te procurar porque eles só se interessam pela estética, eles não enxergam outras coisas. Então, eles vão lhe procurar por causa de um clareamento. A boca de todo mundo, quando sabe que você faz odontologia, eu quero meu clareamento, eu quero minha lente de contato. Mas não eles não entendem que nem sempre é aquilo que eles precisam de imediato. Então, a gente tem que se atentar a isso, ver qual a necessidade do paciente e diferenciar de qual a vontade do paciente, qual é a queixa do paciente. Aí você vai observar se tem fatores de riscos, né? Ou algum fator que causa alguma severidade na doença. Doenças que possam estar ativas ali na boca do paciente, se ele é normossistêmico ou não, se ele toma alguma medicação ou está sob efeito de alguma medicação. Por exemplo, tem pacientes que tomam medicações de forma crônica, por exemplo, pacientes que tenham hipertensão, por exemplo, e já tem pacientes que estão sob efeito de medicação naquele período em específico. Seja lá pelo que for, uma dor de garganta, enfim, uma infecção urinária, não sei. Esteja com algum problema e esteja sob efeito de medicação durante aquele período em que você foi atender. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque caso você venha a prescrever alguma medicação, ela pode interferir de alguma forma na medicação do seu paciente, ou então pode sobrecarregar rins, né, fígado, ou até mesmo seja essa medicação ou esse tratamento médico que ele possa vir a estar passando, que esteja levando ao aparecimento daquelas lesões, por exemplo, em boca. Ver também se o paciente tem alguns vícios. Nós sabemos que pacientes, por exemplo, fumantes, eles têm mais lesões, né, em tecido mole, principalmente na cavidade oral, devido ao cigarro, né, e a composição química do cigarro, o próprio calor. E na sequência de atendimento clínico, eu trouxe aqui para vocês que primeiro a gente faz a anamnese, os exames físicos. Além disso, a gente também fotografa nossos pacientes, esqueci de colocar aqui, mas a gente faz fotografias extraorais e intraorais, vocês vão aprender isso semestre que vem. Nós fazemos o ISG e o PSR, são os primeiros exames a serem feitos, por isso que é tão importante vocês terem isso aqui bastante consolidado. A profilaxia, que alguns já fizeram, o odontograma, que é uma tabelinha que na nossa anamnese ela vem antes do ISG e do PSR, ela é cheia de dentinhos e ao oclusal dos dentes, e aí você marca de vermelho o que vai ser feito no paciente e de azul o que já foi feito no paciente, porque ele já tem boca. E, por fim, a gente faz um plano de cuidado personalizado para o nosso paciente. Os exames periodontais, eu tenho a inspeção clínica, o índice de sangramento gengival, o famoso ISG, o índice de placa
e o exame periodontal simplificado, que é o PSR, tá bom? E aqui, né, PSR, tá aqui o significado de PSR, né, porque é uma sigla em inglês, certo? E aqui é traduzido. Vamos lá, inspeção clínica. Você vai analisar as condições e características de um periodonto normal e de uma doença periodontal. Vocês tiveram essa aula de anatomia periodontal e vocês também tiveram a aula de patologias periodontais. Então, vocês têm essa noção aqui de que um periodonto normal, ele normalmente tem uma coloração rosada, uma textura de casca de laranja e um contorno regular normal. Tem inserção clínica, papilas aderidas, ausência de placa e ausência de sangramento. Já uma doença periodontal, eu vou ter um periodonto mais eritematoso, com a textura friável, amolecida, contorno alterado, papilas desaderidas. Literalmente, quando você joga o jato de ar, né, da seringa tríplice, as papilas dançam. Literalmente, você vai ver elas balançando. Presença de biofilme e ou cálculo, certo? São coisas diferentes, biofilme e cálculo. Lembrando que o cálculo é o biofilme já solidificado, né? Digamos assim, já calcificado, na verdade. Pronto. E presença de sangramento, presença de supuração, e mobilidade também, tá certo? Em relação a essa textura de casca de laranja, nem todo mundo tem essa textura. No geral, as pessoas têm, mas algumas pessoas têm um periodonto bastante fininho, né? Que inclusive dá para ver os vasos sanguíneos. E isso não é característica de doença periodontal. É só uma alteração, variação anatômica que é normal, tá bom? Então, se atentem a isso. Se vocês pegaram um paciente que tem um periodonto mais lisinho, assim, nem sempre é porque ele tem alguma doença, tá bom? A sondagem periodontal, como é que funciona? Você vai sondar pelo menos 3 pontos por dente, né? Vai ver a profundidade de sondagem, se ela está compatível com o sulco clínico, então cerca de 3 milímetros. E vai ver a profundidade, em caso de ter bolsa periodontal, vocês vão ver que a profundidade ela vai ser maior do que 3 milímetros. Se houver sangramento à sondagem, é um sinal de inflamação. Supuração à sondagem já vai ser um sinal de que tem infecção naquela área. E a recessão gengival também ela vai ser medida, muito provavelmente vai ter uma recessão gengival decorrente de toda essas agressões, né, que estão ali na polpa, inflamação, infecção. E aqui eu trouxe as sondas e as suas utilidades. A sonda OMS, ela é muito utilizada para fazer o exame periodontal simplificado, né, que é o famoso PSR. A sonda Williams, você vai conseguir olhar a profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e sangramento à sondagem. Vocês vão ver que muitas delas servem para mais de uma coisa, mas eu resolvi trazer aqui para vocês. A sonda Carolina do Norte, ela vai também medir a profundidade de sondagem, o nível de inserção clínica e também o sangramento à sondagem. E já a sonda Neighbors, ela vai verificar se há lesões de furca. Como é que eu vou saber se há lesões de furca? Em dentes posteriores, quando o paciente tem uma recessão óssea, né, devido à doença periodontal já bastante agravada. Aí você vai literalmente, você coloca essa sonda pela região vestibular e ela sai literalmente pela região palatina, certo? A sondagem periodontal, ela vai ser feita de duas formas, né? Em duas áreas. Tem a sondagem em faces livres, onde a sonda ela vai estar posicionada ao longo do eixo do dente nas faces livres e nas interproximais de dentes anteriores. Foi aquele examezinho que vocês fizeram, vocês colocaram a sonda, né, e mediram aí a inserção do coleguinha, né, viram aqui, olharam a milimetragem, tudo bonitinho. E a sondagem em faces interproximais de dentes posteriores, ela é feita no col. E como é, Giovana, que eu vou me orientar onde é o col? No ponto de contato entre os dentes. Seguindo aqui retinho, você vai ter a região de col gengival. Então, a sonda vai estar levemente inclinada, com apoio no ponto de contato, em direção ao col gengival.
Nesse caso da sondagem, você vai avaliar se tem presença de bolsa periodontal, se há sangramento gengival, como tá esse suco gengival também, né? Porque às vezes ele pode estar demasiado, se tem lesão de furca e se há ou não recessão gengival. E o que pode influenciar na sondagem? A espessura da sonda, a posição dessa sonda, a anatomia dental, mas eu nem diria só a anatomia dental, mas na verdade a anatomia da boca como um todo, né? Porque e também a pressão aplicada. E por que eu não falo só da anatomia dental? Falando da anatomia geral da boca, porque a gente acabou de falar disso. Na maioria dos casos, um periodonto saudável, ele vai ter ali o aspecto de casca de laranja. Mas eu também falei que existem pessoas que têm um periodonto muito fininho, né, muito frágil. E aí, se eu tenho uma sonda, e isso é o quê? Uma variação, né, anatômica. Mas aí, se eu tenho uma sonda de uma espessura muito mais calibrosa, ou se eu coloco a minha sonda em uma posição errada, ou então se eu aplico uma pressão muito forte, eu posso ali estimular um sangramento gengival, mas não porque aquela área está inflamada, não porque aquela área está com infecção, mas porque eu de fato fui lá e lesionei aquele tecido, certo? Além disso, vocês viram que aqui eu falei sobre a sonda estar levemente inclinada. A professora Camila falou ontem que a sonda ela nem deve estar tão rente, né, assim, ao longo eixo do dente, né, aqui nesse aspecto, porque senão você não vai estimular o sangramento e aí você vai ter um falso diagnóstico, né? Então, isso aqui também pode influenciar, tá certo? A posição da sonda. E aí, vamos lá. Como é que eu faço o exame de ISG? Eu vou introduzir a sonda OMS no suco gengival, cerca de meio milímetro. Em seguida, você vai passear com aquela sonda por toda a margem gengival, indo lá vestibular, lingual, mesial e distal. Ou aqui tá vestibular e lingual, tá, gente? Mas não é para fazer uma circunferência no dente, não. É só porque você vai passeando distal, vestibular, mesial e depois atrás distal, lingual ou palatina e mesial, tá certo? Na face da frente e na face de trás. E aí você vai anotar os pontos de sangramento. Vocês viram, né, que tem lá vários círculozinhos divididos em 4, tem um X lá dentro, e aí tem 4 partes lá dentro daquele X, indicando as faces mesial, distal, vestibular e lingual ou palatino. E aí eu vou pegar, como é que eu vou calcular? Eu faço o número de faces sangrantes dividido pelo número total de faces vezes 100, certo? E aí, qual o número total de faces, Giovana? Você tem que contar. Mas se o paciente tiver todos os dentes em boca, inclusive os terceiros molares, então você tem um número total de faces de 128, tá certo? E caso, gente, aqui reste alguma dúvida em relação a essa questão de porcentagem, enfim, é um cálculo simples, mas quem tiver dúvida, porque às vezes tem gente que realmente tem dúvida, não sei a quem perguntar, tá bom? A gente vai ter revisão semana que vem. Ou então, acho que é na quarta-feira, ou então na terça-feira na prova prática de vocês também podem perguntar, não tem problema, eu explico, tá certo? E aí no meu diagnóstico periodontal, se o ISG ele for menor do que 10%, eu vou ter um sinal aí de saúde gengival. Se o ISG, ficou faltando aqui um izinho, mas eu vou colocar para enviar o arquivo para vocês, estiver entre 10% e 30%, aí eu vou ter uma gengivite localizada. E se eu tiver um ISG maior do que 30%, eu vou ter uma gengivite generalizada. E aí pronto, Giovana, isso aqui eu vou fazer isso e pronto, eu já tenho o diagnóstico? Não, você vai fazer uma associação com os parâmetros clínicos. Então, você vai ver se tem edema, se a gengiva é eritematosa, se as papilas estão ou não desaderidas, se há presença de biofilme visível, se tem fator retentivo de biofilme. Isso aqui, gente, essa sigla aqui eu coloquei para dar uma abreviada, mas é fatores retentivos de biofilme, certo? Se tem relato de sangramento estimulado pelo paciente, então se o paciente fala que quando ele escova os dentes,
aí a gengiva sangra, ou se ele passa fio dental, a gengiva sangra, opa, já é um sinalzinho ali de que aquela gengiva ela tá inflamada. Então é bom dar uma observada nisso, tá certo? A gente recebeu um paciente na clínica, ela foi minha paciente, e ela é uma paciente fumante, ela só tem um quinto sextante em boca e ela usa prótese. Aí, ela não tinha muito sangramento. O sangramento dela era muito baixo. Se eu fosse me basear só pelo diagnóstico periodontal, eu ia dizer que ela tem uma saúde gengival maravilhosa. Sendo que eu não posso me basear só por isso. Eu tenho que ir para parâmetros clínicos, eu tenho que ir para minha anamnese com a minha paciente. Então, dos parâmetros clínicos, ela só tem um sextante. Se ela só tem um sextante, é óbvio ali que o cálculo vai ser diferente de uma pessoa que tem todos os sextantes. E aí, como é que pode ela não sangrar tanto assim? Ela tinha cárie, tinha cálculo supra e subgengival, uma recessão de 9 milímetros. Então, Giovana, como é que pode ela não sangrar? Porque eu vou lá para minha anamnese. Ela é uma paciente que é fumante, pacientes fumantes, eles costumam não sangrar muito. Então, entende como é um combo? Tem que estar de olho em tudo, associando os parâmetros clínicos, anamnese, tudo. Então, vamos lá. Já o PSR, como é que eu faço meu exame periodontal simplificado? Eu vou verificar a necessidade, a partir desse exame eu vou verificar a necessidade de tratamento periodontal. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a sonda OMS, que é aquela sondazinha que vem no kit clínico, que é a mesma que vocês vão usar para fazer o ISG. Aí, os dentes eles vão ser divididos por sextantes. Vocês viram lá que tem algumas caixinhas, né, lá com a data, porque esse exame ele é repetido várias vezes para ver como está a progressão daquela doença, se está progredindo ou regredindo. Então, você coloca lá a datazinha e começa a fazer as marcações. Os dentes eles vão estar divididos por sextantes, são 6 sextantes ao todo, e você vai examinar 6 faces por dente, certo? Aí você vai anotar o pior índice do sextante. E o sextante, para ele existir, ele ser considerado, ele deve ter pelo menos um dente, né? Obviamente. E aí aqui eu trouxe essa imagenzinha que eu peguei no Google mesmo, mas eu achei ela maravilhosa. Tá dividindo os dentes por sextante. Tem aqui a numeração dos dentezinhos bonitinho e tem as legendas aqui de cores para vocês terem essa noção. Achei maravilhosa. E aí, assim, aqui, né, o primeiro sextante, ele vai do 18 ao 14, segundo sextante do 13 ao 23, terceiro sextante 24 ao 28, quarto sextante do 38 ao 34, quinto sextante do 33 ao 43 e o sexto sextante do 44 ao 48. Vamos lá para os códigos PSR. Algumas pessoas me perguntaram, acho que foram uns 2 trios que me perguntaram, Giovana, qual é o código não sei o que e tal, tô com dúvida. Gente, tem uma pescazinha maravilhosa na nossa própria anamnese. Se vocês olharem abaixo daqueles quadrinhos onde você coloca o PSR, tem lá um resumo dos códigos. Então, se caso esquecer, não precisa se aperrear. Olha um pouquinho mais para baixo que lá na própria página tem um resumo ali que dá para você dar uma lembrada qual o significado de cada código desse. O código 0, ele é um sinal de saúde, certo? Então, eu vou ter a ausência de sangramento e a ausência de fatores retentivos de biofilme e a faixa preta da sonda vai estar totalmente visível. O código 1, eu vou ter sangramento à sondagem, mas não tenho fatores retentivos de biofilme e a faixa preta da sonda também está totalmente visível. No código 2, tem fatores retentivos de biofilme. E quais são esses fatores, Giovana? Cálculo, restaurações por falhas marginais, então restaurações que estão trincadas, infiltradas, por exemplo, cárie, apinhamento, aparelho ortodôntico. O apinhamento não é problema, porque o paciente consegue escovar o dente, mas ele consegue passar o fio dental? Tem certeza? Ele consegue ter uma escovação legal? Então, isso tudo tem que ser observado, tá bom? A faixa preta da sonda aqui ainda é totalmente visível. O código 3, a faixa preta da sonda está parcialmente visível, ali entre 4 a 5 milímetros. E o código 4, a faixa preta da sonda não é mais visível, que aí eu já vou ter 6 milímetros ou mais no periodonto daquele meu paciente. E aí aqui são códigos que são adicionais, né? Eles nem sempre são utilizados. O código X, que é quando o sextante está ausente, então você coloca lá um xizinho se o paciente não tem.
E esses dois códigozinhos aqui, que eles normalmente, eles são utilizados a partir de quando o número do código aqui é 3. Então, nos códigos 3 e 4, normalmente eles são acompanhados de um outro código. Por quê? Que no caso são quais, né? É o código asterisco, quando você tem ali uma recessão gengival maior de 3 milímetros, ou quando tem mobilidade ou envolvimento de forca. E é o código F quando há uma falsa bolsa periodontal. E tá aqui a observação que vale para os dois códigos anotar juntamente com outro código. Então, eu nunca vou poder colocar que meu paciente tem código asterisco. Não. Eu vou colocar que o meu paciente tem, por exemplo, o código 2 asterisco, código 4 asterisco, certo? Normalmente está mais atrelado ao 3 e a 4, mas pode existir também o 2 asterisco, não tem problema, o 2F. Aí vamos lá, os fatores retentivos de biofilme. Eles estão presentes em cavidade oral e eles retêm placa bacteriana. Eles representam locais que são difíceis, né, para o paciente fazer uma higienização correta. E são eles o quê? Cálculo, cavidade de cárie, restaurações e próteses retentivas, restos radiculares, hiperplasia gengival, aparelho ortodôntico e apinhamento dental, tá? E em relação a uma noçãozinha de diagnóstico, assim, para vocês terem, a saúde periodontal em um periodonto íntegro, eu vou ter ali um periodonto que não tem doença, não tem perda de inserção, o sangramento à sondagem é menor do que 10% e não tem perda óssea radiográfica. A radiografia, ela funciona como um exame complementar. Só você pegando a radiografia, você não consegue dar um diagnóstico. Mas a partir dela você consegue observar muitas questões ali que vão ajudar no diagnóstico periodontal. Vocês conseguem ver se está tendo perda óssea, né? Se vocês conseguem ver se uma restauração, por exemplo, está invadindo espaço biológico, que isso aconteceu com a minha paciente, aí ela estava tendo inflamação, sangramento, e era devido a uma restauração. E entre outras coisas também dá pra ver cálculo às vezes, muito pouco, né? Mas dá pra ver, tá? Mas é mais mesmo pra visualizar se tem perda óssea. Saúde periodontal e um periodonto reduzido, como é? Não tem a doença periodontal, porém teve perdas de inserção, sondagem menor ou igual a 3 milímetros, o sangramento da sondagem, né, um pouco maior de 10% e possível perda de inserção óssea, possível perda óssea radiográfica, perdão. E o índice de placa, como é que eu vou fazer? Eu tenho certeza que vocês passaram, ou quase certeza, né? Porque eu acho que vocês fizeram o microbiologia AD. Mas enfim, se alguém tiver tido a experiência de passar por isso aqui, mastiga esses dois comprimidinhos aqui e ele acaba pintando, né, aqui áreas onde tem biofilme. Então, olha aqui, sem fazer esse teste, aparentemente os dentes estão ótimos, né? Limpinhos, aparentemente sem biofilme. E aí mastiga esses comprimidinhos e aí ele acaba corando onde há biofilme. Então, o índice de placa ele vai ajudar o profissional a perceber zonas de dificuldade de remoção de placa e mostrar para o paciente que ele precisa mudar o padrão de higiene dele. E o índice de placa, ele é o percentual de sítios com presença de biofilme. Ele vai mostrar isso. Outra coisa que também evidencia a presença de biofilme, açaí, gente. Açaí também, se a pessoa tem biofilme ali bastante aparente, ela tomar açaí e cora o biofilme na hora, certo? E aí, em relação ao plano de tratamento, que é muito importante, né? Na saúde coletiva, na verdade, a gente fala em plano de cuidado, né? Porque o plano de tratamento parece assim que é uma coisa só voltada para a boca e o plano de cuidado é algo que envolve todo o contexto do paciente. E aí eu vou ter o quê? Primeiro, a educação em saúde. Então, eu vou orientar meu paciente em relação às suas condições clínicas. Então, é importante eu explicar desde o início para o meu paciente o que eu vi ali na boca dele, o que eu vou me planejar, e aí na consulta seguinte eu já converso com ele sobre o que vai acontecer com ele, como foi que eu me planejei e tal.
E eu vou dando parâmetro. Eu gosto muito de, com meus pacientes, conversar sobre coisas que eu vi de imediato, né? E que tem a ver com o comportamento dele mesmo. Se o paciente come muito doce, toma muito refrigerante, não escova os dentes, não usa fio dental. Enfim, eu costumo dar as instruções de higiene oral já no primeiro atendimento. E a partir disso, depois que eu monto o plano de tratamento do meu paciente, a cada consulta eu digo a ele o que eu vou fazer na consulta seguinte, porque ele já vem preparado, né? E aí eu vou conversar com ele exatamente isso aqui, relações de causa e efeitos locais e sistêmicos, orientar sobre o plano de tratamento, que é exatamente o que eu acabei de falar, orientar como faz uma boa higiene oral, remover os fatores retentivos de placa, então cálculos, para vocês que não gostam de fazer raspagem, é a primeira etapa da adequação, é a remoção de cálculo. Você não vai poder fazer restaurações se você tiver presença de cálculo. Você não vai poder fazer remoção de raiz residual se tiver presença de cálculo. Por quê? Porque se eu tenho cálculo, qualquer cavidade que eu abrir ali, ou que eu tirar um dente e deixar um alvéolo exposto, vai ser um ambiente maravilhoso para aparecer infecção. Por quê? Porque ali tem um monte de cálculo com bactéria, vai ser uma festa, né? Então, dentro da adequação, é assim, uma das primeiras medidas que a gente toma, a menos que seja um caso de urgência, aí é diferente. Então, você vai ajeitar, né, restaurações e próteses que estejam mal adaptadas e você faz uma reavaliação periodontal, que mais uma vez é o ISG e o PSR. Eles vão acompanhar a gente o resto da vida, eles vão dar um parâmetro muito bom de como está a saúde oral do meu paciente. E essa reavaliação periodontal ocorre cerca de 7 dias depois que você fez a primeira avaliação do paciente, tá certo? Essa daqui foi a referência que eu utilizei para fazer essa aula, o Carranza. Ele está disponível na biblioteca virtual, certo? E também na biblioteca física para quem quer ir lá pegar o livro. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu tentei dar uma enxugada legal nessa aula para não ficar tão extensa. Mas lembrando que a gente vai ter monitoria de revisão na semana que vem. Acredito que na quarta-feira, porque na segunda muito provavelmente não vai dar. E aí, mas a gente vai marcar direitinho com vocês. E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada. E tchau, tchau. Até a próxima.